Vamos ver então agora um modelo de portfólio ideal chamado Swensen. Já ouviu falar? Não? Olha só. Ele diz que quando você investe por longos períodos, ou seja, 20, 30 anos, é provável que você ganhe mais dinheiro mantendo uma parte considerável do teu portfólio em ações ou outros ativos com alta expectativa de taxa de retorno. O gerente de portfólio chamado David Swensen, então por isso o portfólio Swensen, ele foi diretor de investimentos da Universidade de Yale de 1985 até a morte dele em maio de 2021. Ele era responsável por um fundo de valor superior a 30 bilhões de dólares e conseguiu manter o equilíbrio da carteira de investimentos mesmo durante as crises pelas quais os Estados Unidos já passou, nesse período de 85 até 2021. Para fazer isso, ele utilizou um padrão de investimento que segue os números que eu vou falar para você agora. Olha só, 30% ele investia em ações americanas, 20% em REITs, ou seja, no mercado imobiliário, 15% no mercado de ações internacionais, só que de países desenvolvidos, 15% em títulos do Tesouro americano, 15% em TIP, que são bônus protegidos da inflação, e 5% então voltado para os mercados emergentes. Mas olha, eu trago aqui essa ideia de um portfólio que foi resistente ao tempo e às modificações da economia americana. Agora, quando a gente fala de portfólio ideal, o mais importante é entender que ideal tem a ver com pessoal. E o que eu quero dizer com isso? O modelo que eu citei é um dos diversos tipos que foram eficazes, mas que para usar precisa então definir quais são as suas expectativas futuras para isso. Veja que se você for alguém que não consegue dormir só por considerar o fato de que o mercado financeiro é volátil, talvez os bônus do governo americano ou alemão são os mais seguros do planeta para você. E aqui então seria o portfólio ideal para você colocar seu dinheiro. Então, para facilitar, veja esse gráfico, onde é possível ver de que lado mais estamos propensos a seguir sem que isso comprometa a nossa qualidade de vida. Porque mostra o que parece óbvio, mas se para nós não estiver claro na hora de investir, podemos até fazer dinheiro, mas o preço vai ser muito estresse para administrar esse portfólio. Por exemplo, se você tem 20 anos, você tem décadas para ver seu dinheiro crescer, mesmo que tenham períodos de quedas. Como eu já falei, com o passar dos anos, o mercado ele vai se recuperando e ele vai seguindo, então, crescendo. Então, a quantidade de ações no seu portfólio pode ser maior, porque são voláteis mas também tem mais potencial de rendimentos, de capitalização. Agora, se você tem, por exemplo, mais de 60 anos ou quer sacar seu dinheiro num curto espaço de tempo, seja porque você vai ter filhos, porque você vai comprar uma casa nova, você vai mudar de país, então você talvez deva diminuir a tua exposição ao risco, investindo menos em ações individuais, por exemplo, e priorizar talvez pacotes de ações, por exemplo, os ETFs, os bônus. Eles podem ser um caminho melhor para você. Porque estas situações que eu citei, de ter filho, então de comprar uma casa, elas vão impactar diretamente na tua necessidade de recursos já no curto prazo de tempo. Agora, olha só, ponto 2 então, tolerância ou aversão ao risco. Isso aqui é um ponto pessoal, porque não é porque você tem 20 anos e pode assumir riscos que você necessariamente quer assumir esses riscos. Então é o que eu falei de perder noites de sono. Não vale a pena os ganhos levando em conta a perda da tranquilidade e muitas vezes da saúde se preocupando exageradamente com os teus investimentos. E para definir isso, se questione se de modo hipotético, tá? Se você tivesse investido em algum ativo, uma ação, enfim, pensa alguma coisa. Só que de repente esse ativo perdesse 10% do valor. Mas e se fosse 20, 30, 40, 50? Agora muda a perspectiva, não é? Então olha só, por isso que eu comecei falando em diversificar. Porque fazendo isso, as quedas que podem acontecer, e olha, vão acontecer, isso é normal, elas vão ser menores. E isso não vai ser algo definitivo também. Inclusive, tende a não ser significativo e muito menos por um longo tempo. Agora, ponto 3, liquidez. É preciso então você definir quanto você está investindo. Veja que pode ser 5% ao mês. Só que nesse caso, eu já te adianto, é muito pouco, mas já é um começo.
Agora, não se acomode com isso, porque em uma matemática simples não é possível você imaginar que você vai ter liberdade financeira destinando tão pouco para pagar você mesmo esses valores todos os meses. Olha só, por isso que o planejamento financeiro é tão importante. É preciso que você seja bastante honesto consigo mesmo, a ponto de ver o estilo de vida que está levando e o que você quer no futuro. E baseado nisso, então, talvez, se você definir, claro, né, a escolha é tua, você começar a sanear as suas contas, excluindo tudo que é supérfluo. E você pode seguramente viver sem. Eu tenho certeza que existem várias coisas só que você não parou para olhar ainda. E assim, se você fizer, vai sobrar muito dinheiro para investir cada vez mais. Até chegar a um ponto ideal de você talvez conseguir 50% do que você ganha está investindo.